Ho, ho, ho! Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrofilme XD em clima de Natal. Olha pessoal, esse é o nosso último vídeo desse ano de 2025 e pra gente fechar com chave de ouro, nós vamos relembrar os Gremlins, uma das obras-primas de Steven Spielberg que estreou nos cinemas em 1974 e aqui no nosso vídeo vamos falar do enredo do filme e também de algumas curiosidades que fizeram também esse filme ser considerado um grande ícone importante da cultura pop, pois chega a mais que eu vou contar cada detalhe aqui para vocês no nosso vídeo, contando a história dessas criaturas que aprontaram todas nas noites de Natal da pequena cidade de Kingston Falls. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo e deixa seu like maroto se gostar do nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partindo direto para mais um vídeo de filmes retrô e o nosso último vídeo do ano de 2025 aqui no nosso conteúdo para vocês. Então, vamos nessa! Siga meus mãos! E eu começo falando do enredo do filme que se passa durante o Natal, quando o excêntrico inventor, o Sr. Randall Piltzer, vivido pelo saudoso Roy Exton, decide comprar de presente de Natal para seu filho Billy Piltzer, vivido pelo ator Zach Gallery, uma misteriosa criatura fofa chamada Mogwai, com o nome de Gizmo, que pertencia ao dono da loja Chinatown, o Sr. Wing, que foi vivido pelo saudoso Kay Luke e que quando vendeu seu bichinho para o Sr. Randall, ele o admitiu com 3 regras muito fundamentais e importantes que ele precisa saber ao cuidar do Mogwai que ele deu para seu filho, que são 3 regras importantes. A primeira é não expor o pequeno Gizmo sobre a luz forte, principalmente a luz do sol, porque a luz solar do sol pode acabar o matando. E a segunda regra importante, nunca molhe ele com água e muito menos dê banho. E a terceira, que é ainda mais fundamental, é nunca dar comida para ele depois da meia-noite. Mas apesar desses avisos ser dados para seu filho, o Gizmo acidentalmente acaba se molhando com água e acaba se multiplicando, desencadeando outros Mogwais totalmente diferentes deles, sendo vistos como travessos e muito perigosos. Mas aí então a tragédia começa a acontecer. Esses Mogwais totalmente diferentes do Gizmo acabam aprontando todas, acabam sendo alimentados após a meia-noite e acabam se transformando nas maléficas criaturas, os Gremlins, liderados pelo Spreeper, um Gremlin com uma crista branca na cabeça que lidera essas criaturas para causar o caos na pequena cidade de Kingston Falls durante as noites de Natal. E aí, então, Billy ele une forças com a sua namorada Kate, vivida pela atriz Phoebe Cates, para ajudá-lo no combate contra essas criaturas que estavam causando muita confusão, inclusive muitas travessuras de mau gosto e que acabaria pondo não só a pequena cidade em perigo, mas toda a cidade inteira e o mundo inteiro. Eles precisavam de alguma maneira dar o fim às maldades a essas criaturas antes que mais problemas voltassem a acontecer enquanto a noite de Natal dessa cidade ainda rolava por aí. E apesar do filme misturar tudo como o gênero fantasia, comédia, além do terror de forma humorística, acabou não deixando de ser um grande sucesso dos anos 80, fazendo do Gizmo o grande ícone importante da cultura pop, fazendo ele estar presente nas histórias em quadrinhos, nos jogos de videogame e também transformando ele em brinquedo, sendo distribuído em várias lojas de brinquedos ao redor do mundo. E Gremlins também acabou se tornando uma das obras-primas de Steven Spielberg, um dos maiores sucessos dos anos 80, ficando junto de outras obras-primas do Spielberg, como Os Caça-Fantasmas e o segundo longa de Indiana Jones e o Tempo da Perdição, que também foram um grande sucesso de bilheteria. E o filme acabou se tornando um grande orçamento financeiro de 164 milhões de forma mundial nas bilheterias do cinema e também ganhando a bilheteria de forma estadual e também internacional no continente americano e também faturando 15 vezes o dólar de investimento comercial em
tudo ao redor do mundo, fazendo com que o filme também desencadeasse o seu segundo longa somente na década de 90, trazendo de volta os mesmos personagens dos mesmos atores em Gremlins 2, a nova geração, sendo o último longa e a última vez que a gente viu o nosso querido e fofíssimo Gizmo ajudando dessa vez os seus legítimos donos e amigos Kate e Billy para combater os Gremlins mais uma vez que estavam causando caos na cidade de Nova York. E agora eu vou falar de algumas curiosidades interessantes por trás dos bastidores de produção dos Gremlins e que, olha, vocês não vão acreditar o que a turma de produção tem feito durante e antes das gravações para esse filme que se tornou um grande sucesso até hoje na história do cinema norte-americano. É que antes do filme ser produzido, a ideia seria de como os Gremlins poderiam ganhar a vida no filme para fazer um grande sucesso, e a primeira ideia foi envolver animais disfarçados de Gremlins, e os principais animais eram macacos como chimpanzés, e que com o objetivo dos produtores era fantasiá-los como Gremlins para poder eles dar vida a essas criaturas, só que essa ideia foi logo descartada de forma rápida, pois já que muitos considerou essa ideia um tanto perigosa que poderia deixar os animais muito agitados e muito fora de si, e poderia acabar provocando uma grande bagunça e pondo a vida de muita gente em risco. Mas aí, uma outra curiosidade é que por trás dos bastidores, o nosso querido e fofíssimo Gizmo, ele seria por pouco o grande vilão dos dois primeiros filmes, ou seja, somente no primeiro filme. Mas só que o Spielberg, ele acabou não pondo essa ideia, pois o Gizmo ele poderia continuar sendo até o final, e principalmente do primeiro e segundo longa, como uma criatura bondosa e também muito carismática, e que quase por pouco não virou o vilão, o Stripper, que seria o grande único vilão e líder dos Gremlins que poderia causar um grande caos. Mas só que o Spielberg ele não deixou isso rolar e deixou a nossa pequena criatura fofa, o Gizmo, até hoje como bondoso, como sempre foi visto nos dois últimos filmes. E também os Gremlins, apesar de ter sido um filme de grande sucesso, também foi o grande responsável pela classificação indicativa de PG-13 dos Estados Unidos. Ou seja, o que significa exatamente PG-13, galera? É simples, classificação identificativa de idade para poder as crianças assistirem junto dos seus pais, já que o filme, assim como o segundo longa de Indiana Jones e o Templo da Perdição, foi considerado como muito violento e sombrio e assustador, que poderia traumatizar os pequenos. Mas então, apesar de ter sido o filme de forma classificativa para PG, os Estados Unidos acabou mudando para PG-13, o que também acabou sendo de valor para muitos cinemas no mundo inteiro, uma classificação identificativa, porque o filme, apesar de ter muita comédia e fantasia, também tinha um terror sombrio, mas também tinha uma mistura de humor que era totalmente dedicativo aos próprios monstros que são os Gremlins. Mas só que aí o filme acabou se sobressaindo assim mesmo, com uma mudança da classificação indicativa, tudo deu certo e o filme acabou agradando o público, e principalmente o público adolescente e até mesmo as crianças. E também outra curiosidade, que quando eu vou dizer uma coisa para vocês, o que quis dizer com quando, é que quando vocês assistiram os Gremlins, vocês não perceberam uma coisa na cena de uma feira de invenção em que o pai do Billy trabalha, é que nós tivemos a breve e pequena participação e aparição do produtor Steven Spielberg. Pessoal, olha só, o Spielberg ele apareceu na cena como um senhor usando uma cadeira eletrônica motorizada na feira de invenção onde o senhor Randall, o pai do Billy Piltzer, trabalhava, e a gente tinha visto que o Spielberg estava pilotando uma cadeira motorizada, que também é uma das invenções dos trabalhadores que trabalham como inventores nessa feira. E uma outra curiosidade é que os Gremlins, apesar de ser um filme que se passava no período de Natal, na vida real o filme foi lançado no mês de junho de 1984, só que no período de verão nos Estados Unidos. Pessoal, apesar de ter sido um filme lançado fora da época do Natal, apesar do filme se passar no período de Natal, que acontece de novembro para dezembro,
o filme havia sido lançado durante as férias de verão escolares dos pequenos. E eu tô falando das crianças que naquele período estavam passando as férias escolares, então o principal objetivo era lançar esse filme fora da época de Natal para o mês de junho, para poder trazer o público às telonas do cinema para assistir a esse filmaço que acabou se tornando um sucesso um tanto grande na década de 84. E também uma outra curiosidade por trás das gravações da cidade de Kingston Falls, onde foi feito o filme dos Gremlins, que foi o primeiro longa de 84, é que um ano depois, lá em 1985, essa pequena cidade também acabou sendo o principal centro de set de gravação para o primeiro longa de Volta para o Futuro, trazendo aí os personagens importantes, o Marty McFly e o Dr. Doc, numa viagem no tempo, na fictícia cidade de Kingston Falls, onde também os Gremlins foi tendo seu primeiro filme gravado na década de 84. E uma última curiosidade é que a atriz que viveu a Kate, a namorada do Billy, a atriz Phoebe Cates, acabou ficando por pouco quase de fora dos dois primeiros filmes, já que a primeira vez que ela recebeu o convite para participar desse filme, ela acabou que recusando por considerar o tom muito sombrio para a história do primeiro longa, só que aí acabou mudando de ideia e aceitou o convite para participar dos dois últimos primeiros filmes, o que acabou tornando a atriz como um rosto muito bem lembrado pelo público, principalmente os fãs, já que ela, na década de 80, era considerada uma das atrizes mais gatas de todos os tempos. Eu tinha falado uma última curiosidade? Não, pessoal, desculpe. Essa foi a penúltima. Agora sim que a última curiosidade é que, como eu tinha contado para vocês no início, é que os Gremlins, eles seriam macacos fantasiados desses monstrinhos assustadores, mas só que essa ideia foi descartada de forma rápida. Então, o que realmente fazia os Gremlins ser realistas para esse filme? Uma coisa muito interessante é que nos bastidores, esses monstrinhos maléficos eram na verdade bonecos eletrônicos chamados de animatrônicos, que acabou sendo uma das coisas mais absurdamente caras, custando $1 milésimo para poder ter muitos operadores movendo os bonecos para fazer os Gremlins ganharem vida e montando todas aquelas cenas de travessuras totalmente cruéis e aquelas cenas de ataque às pessoas da cidade de Kingston Falls, e também contando com uma quantidade enorme de seguranças para garantir e também evitar o roubo desses bonecos eletrônicos, que também poderia causar um prejuízo ainda maior para a produção do filme, que também acabou repetindo a mesma coisa para o segundo longa na década de 90 em Gremlins 2, a nova geração. E olha, esses bonecos também acabou sendo muito semelhantes também para uso de outros filmes produtivos que também fizeram um sucesso e outros não, mas também acabou sendo muito bem movimentados e também muito bem aproveitados desde os anos 80 e até mesmo os anos 90. E agora eu passo essa pergunta para vocês, galera. Eu quero saber de vocês se vocês aí já assistiram o primeiro longa dos Gremlins de 1984 ou por um acaso assistiram o segundo longa dos Gremlins da década de 90, e qual das melhores cenas e os melhores momentos que vocês mais gostavam de assistir desses dois últimos longas do nosso fofíssimo e bondoso Gizmo. Dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do nosso vídeo. Isso mesmo, galera, esse foi o nosso último vídeo do ano de 2005, nosso Retrofilme XD em clima de Natal. Espero que vocês tenham gostado, e também esqueci de falar, vocês querem ouvir outras coisas semelhantes e outras curiosidades envolvendo os dois primeiros longa dos Gremlins aqui no nosso conteúdo, é só vocês comentarem aqui embaixo. E também quero lembrar vocês de não se esquecerem de seguir o nosso canal pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do nosso canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.ib.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2005 que está chegando ao fim, viu? Lembrando vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, tanto no Facebook e tanto no WhatsApp, que lá você será muito bem-vindo, tá legal? Isso mesmo, pessoal, vejo vocês no ano que vem. Entanto, eu desejo a todos vocês, galera, um Feliz Natal, um Feliz
ano novo. Então, até 2026, um forte abraço e Power Ultra! Tchau!